Oi, gente. Hoje nós vamos fazer essa necessaire, esse modelinho lindo aqui. Eu fiz uma combinação. O fundo mais escuro, parte de cima nesse xadrez lindíssimo aqui. Esse é um Prada, lindíssimo. Alça removível. Se você quiser carregar com a alça, você usa a alça. Do contrário, você usa ela sem alça. Fica a seu critério. Essa eu fiz toda no sintético. E a que nós vamos fazer agora, eu vou fazer uma mistura do sintético com o tricoline. Vocês vão me dizer qual que vocês gostaram mais, tá bom? Bora lá? Vou apresentar para vocês os materiais que a gente vai usar na aula de hoje. Vem aqui comigo. Nós vamos fazer uma necessaire nesse formato aqui. Esse aqui é o molde do forro dela, que eu cortei aqui nesse tecido. Esse tecido é tricoline. Então, esse aqui é o molde do forro. E é nesse formato que vai ficar a nossa necessaire. Então, tá aqui os dois lados do forro, que é desse molde aqui. Os moldes eu vou disponibilizar para vocês lá no nosso grupo do Telegram. Vou deixar o link aqui embaixo. Também, com esse molde aqui, eu cortei a parte de baixo da nossa necessaire. Cortei no material sintético, que eu vou fazer uma mistura do material sintético com o tricoline. Então, eu cortei duas vezes a parte de baixo. Esse aqui fica o formato dela. Olha assim, as duas partes, que é desse molde aqui. O molde, ele tá só na metade, então, a gente risca um lado, vira, espelhando, e risca o outro lado pra ficar com a peça inteira, tá? Então, vocês vão receber o molde, ele vai estar assim, pela metade, tá? Então, tá aqui as duas partes de baixo. E esta daqui é a parte de cima do espelho da necessaire, tá? Então, tá aqui os dois lados da frente e das costas, que é deste molde aqui. Então, você faz assim, você risca o molde, aí você vira, espelhando ele, e faz o desenho do outro lado, daí pra você cortar o teu material. Então, eu fiz aqui atrás, eu risquei no verso do material, né? Eu risco aqui pra eu saber onde que fica o meio, né? Aí, eu risco em volta. Quando eu virar aqui pro outro lado, eu já tenho essa marca aqui pra eu encostar o meu molde e fazer o risco do outro lado, tá bom? Bom, é isso. Os dois lados aqui. Vou colocar uma etiqueta dessa bandeirinha. Vou precisar de um tecido, ele tem 6 centímetros de largura por... Eu coloquei 38 aqui, porque nós vamos fazer com esse material aqui uma alça para essa necessaire. A alça, ela vai ser aplicada com um mosquetão desse daqui. Eu escolhi esse modelo, você pode escolher o modelo que você quiser. Pode ser até menor que esse. Aí, a gente passa, como aqui é tricoline, eu dobrei ao meio e passei no ferro. Depois, eu dobrei a primeira borda encostando no vinco do meio e passei o ferro e fiz a mesma coisa do outro lado. Dobrei encostando a borda no vinco do meio e passei. Por último, dobrei mais uma vez ao meio, tudinho, e passei, e ele ficou nesse formato aqui. Esse aqui vai ser a alça da necessaire, a alça do mosquetão. Também, da mesma forma, eu fiz esse outro pedacinho aqui. Ele também tem 6 centímetros, mas aqui tem até mais. Aqui tem 10 centímetros.
Mas a gente nem usa tudo isso, né? Porque na meia argola, a gente coloca a meia argola aqui e vai colocar ele lá na necessaire, vai usar isso aqui só. Né? Então, isso aqui a gente vai descartar depois. Então, se você quiser fazer menorzinho, é só uma pontinha pra prender na necessaire. Porque esse aqui que vai ficar preso na necessaire. Esse aqui vai ser a alça removível. A pessoa usa se ela quiser, né? Essa alça aqui, com o mosquetão. Aí, vamos precisar de zíper. Aqui eu separei um pedaço de 35 centímetros de zíper. O cursor, a etiqueta que eu já tinha falado. E é isso que nós vamos precisar para a aula de hoje. Bora costurar? Eu vou começar preparando essas duas tirinhas aqui. Então, eu vou passar uma costura nas duas laterais desse daqui. Esse aqui já está pronto pra gente colocar na necessaire. Vou prender ele aqui e vou deixar. Esse daqui, vamos fazer assim. Vou colocar ele aqui. Vou colocar as duas pontas aqui, ó, frente com frente. E vou passar a costura aqui. Vou alinhar elas aqui, os vincos que eu fiz com o ferro, com o outro também, tudo alinhadinho aqui. E vou passar uma costura aqui, nessa posição. A costura ficou, né, nessa forma. Eu vou abrir aqui. Aí eu vou fazer a dobradura de novo na mesma posição de antes. Agora eu vou passar a costura nas duas laterais aqui. E vai girando o mosquetão pra você poder fazer a costura aqui, né? Prontinho de um lado, agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Traz o mosquetão pra ele não atrapalhar. Prontinho. Agora, pra ele ficar preso aqui, eu vou passar uma costurinha. Eu coloco ele bem no rumo da divisa que eu fiz aqui, do tecido, né? Eu vou colocar ele aqui assim e vou passar uma costura aqui, pra prender ele, pra ele não se movimentar na cordinha. Prontinho. E a nossa alcinha de mão está prontinha. Agora, vamos para o próximo passo. O próximo passo agora é a gente unir
o fundo da peça, que é a parte em sintético, com a parte em tricoline. Esse tricoline, eu dublei ele no nylon 600, então ele não é molinho. Ele já tem uma certa estrutura, porque o nylon 600 ele é bem firme. Então, esse tricoline, ele tá dublado no nylon 600. O que que eu fiz? Eu recortei o tricoline e recortei o nylon 600 e coloquei na prensa os dois juntos, o lado do plástico do nylon 600 com o avesso do tricoline. E prensei por 30 segundos a 180 graus. Aí, ele vai aderir um ao outro e vai ficar um tecido só, um material só. Então, ele fica bem firme. Aí, então, eu vou costurar a parte do tricoline no sintético. O que que eu faço? Eu sei que aqui é a parte de baixo da minha peça. Por quê? Porque quando que eu coloquei o molde aqui em cima, eu coloquei o molde para o meu tecido ficar na posição em pé. Porque o meu tecido, ele tem sentido. Se ele não tivesse sentido, eu tinha que marcar de alguma maneira como que fica, aonde que é o fundo da peça, né? Parte de baixo da peça. Como o meu tecido tem sentido, eu sei que a parte de baixo da peça é aqui, tá certo? Então, aqui você faz uma dobrinha, ponta com ponta, dá um pique, que você marca o meio. A mesma coisa você vai fazer aqui no sintético. Dobra o sintético no meio, pontinha com pontinha, e dá um piquezinho aqui. Agora, o que que a gente vai fazer? Frente com frente, nós vamos colocar pique com pique. E eu vou colocar uns clipes aqui pra prender, pra ajudar na fixação. Então, eu vou colocar alguns clipes pra ele não sair do lugar, porque são duas partes curvadas. Então, a gente vai fazendo o posicionamento. Olha lá. E aqui do outro lado, a mesma coisa. Vamos colocar o material bordinha com bordinha e clipar. Eu já sei que vai dar certinho, então, só costurar agora. Pezinho de máquina. Vai deixar sair fora, bichinho. Vamos lá. Vai ficar nesse formato aqui. Aí, eu vou fazer um pesponto, pra ficar bem bonita a costura aqui. É uma costurinha bem na beiradinha. Na bordinha.
Olha que gracinha que já ficou. Lindinha, lindinha. Vou fechar os cantinhos dos dois lados. Pezinho de máquina, de solda de costura, de margem. Prontinho. Olha, tomou forma já, ficou uma gracinha. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Prontinho aqui as duas partes, frente e costas. Agora eu vou pregar aqui a etiqueta. Aqui na lateral dela eu já vou deixar presa, senão depois eu esqueço de colocar. Prendi a etiqueta aqui. E do outro lado eu vou prender a meia argola. Aí aqui a gente corta esse excesso. E fica prontinho. Agora a gente vai colocar o zíper. Agora a gente vai pregar o zíper nessa. E eu vou tirar esse calcador e vou colocar o calcador estreitinho, de zíper mesmo. Coloco lá, frente com frente. Eu corto o zíper sempre maior, então vou deixar uma sobrinha aqui no início. Essa primeira costura eu não faço tão rente, porque eu ainda vou costurar o forro aqui, né? Coloco bordinha com bordinha e vou costurando. Porque ele é curvadinho. Agora eu vou costurar o forro. Então, eu vou colocar o direito do forro com o direito do meu tecido principal. O zíper vai ficar no meio, tipo um sanduíche. Vou alinhar as pontas aqui do principal e o forro, bem alinhadinho. E vou passar uma costura aqui. Eu vou prender com clips pra ficar mais fácil. Pra não correr o risco de sair fora, porque o tecido tricoline ele dá uma espichadinha, né? Então eu vou colocar uns clipes aqui e vou passar a costura de cá, do lado do principal. Eu coloco o pé calcador bem rente aos dentinhos do zíper e passo a costura. Ficou desse jeito, agora a gente vai virar. A gente vai virar aqui e passar um pescoço. Puxa bem o forro, pra ele não voltar aqui e atrapalhar. Aqui também eu passo uma costurinha bem rente à borda.
E ficou assim. Vou fechar agora os cantinhos aqui do forro. O tecido é muito molinho. Quer engolir ali. As marcações, quando a gente vai marcar o molde aqui no tecido, eu faço tudo a lápis de escrever, porque caneta ela mancha e fica muito feio, manchado. Olha, quem engoliu o tecido. Prontinho. Esse lado tá pronto, vou fazer a mesma coisa aqui com esse outro. Você tem que alinhar bem as laterais aqui e aqui, pra não ficar errado. Então, eu vou prender com clips dos dois lados, bem arrumadinho. E vamos costurar. Vou colocando bordinha do zíper com a bordinha do material e passando a costura. Vou colocar no zíper um alfinete também, alinhando o zíper aqui, ó, pra ele não sair do lugar na hora que eu for passar a costura. Então, eu deixo ele preso aqui no alfinete e fica tudo certo. Vou deixar uma abertura aqui no forro pra desvirar, então eu vou começar próximo aqui da costurinha do canto. Sempre retrocesso, né? Se você não der o retrocesso, sua costura vai desmanchar. Vou usar aqui o auxílio do meu agulhão. Vamos embora. Bordinha com bordinha. Pezinho de máquina. Cuidado aqui no cantinho que tem um alfinete, né? E seguimos aqui. Retrocesso no final. Vou tirar os alfinetes. E vou cortar o excesso desse zíper. Não deixo muito rente, não. Deixo uma sobrinha, tá? Porque melhor sobrar do que faltar, né, gente? Vou queimar esse zíper. Pra não desfiar. E vou desvirar essa peça aqui pelo forro. Deixa eu achar meu zíper aqui, onde que ele está. Pra desmanchar. Abrir.
denso. Olha que gracinha. Que gracinha que ficou, gente. Que lindinha. Olha. Fala se não ficou um charme. Linda. Vou fechar o forro dela. Vou fechar na máquina mesmo. Prontinho, forrinho costurado. Olha que lindeza essa necessaire. Simplesinha de fazer e um luxo. Olha que linda. E aí, gente, esse foi o resultado de hoje. Me conta. O que vocês acharam? No tricoline com sintético ou tudo no sintético? Qual ficou mais bonita no seu ponto de vista? Comenta aí pra mim, se você gostou.